Você foi treinado a vida inteira para ser bonzinho, para engolir o desconforto, ceder antes do conflito, sorrir quando queria impor limites, aceitar quando queria recusar. E te prometeram que isso te levaria longe. Mas olha ao redor com honestidade. Quem você vê sendo respeitado de verdade? Quem você vê sendo ouvido, levado a sério, protegido contra abusos emocionais e jogos de poder? Não são os mais bonzinhos, são os mais posicionados. E isso muda tudo. Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Ser bonzinho demais não te torna virtuoso, te torna previsível. E tudo que é previsível vira alvo. O mundo não funciona pela lógica da recompensa moral. Ele funciona pela lógica da força percebida, da presença psicológica, da capacidade de sustentar posição quando todos esperam que você recue. Quando você cede sempre, você ensina às pessoas exatamente como te atravessar. Quando você evita conflito a qualquer custo, você comunica que seu limite é flexível. Quando você se explica demais, você avisa que não confia no próprio valor. Talvez você ainda não tenha colocado isso em palavras, mas já sentiu. Aquela sensação de dar demais e receber de menos, de fazer tudo certo e mesmo assim ser desconsiderado, de ser o compreensivo da relação, o disponível do trabalho, o que sempre resolve e, no fim, ser o primeiro a ser ignorado, cobrado ou deixado de lado. Isso não é azar, é padrão, e padrão sempre aponta para comportamento. A vida não muda quando você fica mais bonzinho. A vida começa a mudar quando você para de abandonar a si mesmo para manter os outros confortáveis, quando você entende que empatia sem limite vira submissão, que bondade sem postura vira fraqueza operacional, que humildade sem força vira invisibilidade. O mundo não respeita quem vive pedindo permissão emocional para existir. O mundo respeita quem sustenta o próprio espaço, mesmo quando isso causa atrito. Aqui você não vai ouvir incentivo à maldade, frieza ou crueldade. Vai ouvir algo muito mais perigoso, a realidade nua. Vai entender por que Maquiavel continua atual, não porque ensinou a ser mau, mas porque ensinou a enxergar o jogo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Ele mostrou que a maior armadilha do ser humano é confundir caráter com ingenuidade, e que quem vive só pela boa intenção quase sempre é controlado por quem entende de poder. Se você continuar sendo apenas bonzinho, sua vida continuará exatamente onde está. Mudam os cenários, mudam as pessoas, mas o resultado se repete. O que muda a vida não é a intenção, é a postura. Não é o que você sente, é o que você sustenta. A partir de agora, cada parte deste vídeo vai desmontar uma camada desse personagem que te ensinaram a ser, até que sobre apenas o que você realmente é quando para de pedir permissão para existir. 1. A mentira. Mais bem vendida da sua vida. Desde cedo te ensinaram que ser bonzinho era o caminho mais seguro, que obedecer evitava problemas, que agradar abria portas, que ceder era sinal de maturidade. Essa ideia não veio por acaso. Ela foi repetida pela família, reforçada na escola, romantizada em filmes e premiada socialmente em pequenos gestos. Só que ninguém te contou o custo real dessa programação. Você foi treinado para se adaptar, não para se posicionar, para evitar atritos, não para sustentar limites, para ser aceito, não para ser respeitado. A mentira mais bem vendida da sua vida é essa: quanto mais bonzinho você for, mais a vida vai te devolver em forma de reconhecimento. Só que o que acontece é o oposto. A cada concessão emocional que você faz para manter a paz, você entrega um pedaço da sua autoridade. A cada silêncio que engole para não desagradar, você ensina ao outro que pode avançar mais um pouco. A cada explicação que dá para justificar uma escolha,
Você comunica que não confia no próprio valor. E o mundo aprende rápido. Ele ajusta o comportamento ao redor de você de acordo com o que você permite. Ser bonzinho virou um disfarce elegante para o medo de perder a aprovação. E quando o medo dirige suas decisões, sua vida deixa de ser construída por você e passa a ser moldada pelo ambiente. Você começa a escolher palavras para não ofender, atitudes para não incomodar, sonhos para não parecer ambicioso demais. Aos poucos, sem perceber, vai diminuindo. E enquanto você diminui, outros avançam. Não porque são melhores, mas porque entenderam algo que você ainda não tinha entendido. Respeito não é concedido por empatia, é extraído por postura. Essa mentira cria uma armadilha silenciosa. Você acredita que está sendo virtuoso, mas na prática está sendo previsível. E previsibilidade é uma moeda fraca no jogo da vida. Quando todos sabem que você sempre vai ceder, sempre vai perdoar, sempre vai tentar resolver, você deixa de ser referência e passa a ser recurso. E recurso é usado, não é valorizado. O bonzinho vira o ombro amigo, o funcionário que resolve, o parente que ajuda, o parceiro que aguenta. Mas raramente vira o líder, o decidido, o respeitado. O mais perigoso dessa mentira é que ela cria culpa em quem tenta mudar. Quando você começa a endurecer a postura, a dizer não, a fechar a porta, a escolher a si mesmo, surge uma voz interna dizendo que você está sendo egoísta, frio, ruim. Essa voz não é consciência moral, é condicionamento. É o eco de tudo que te ensinaram para que você nunca ocupasse espaço demais. E enquanto você acredita nessa culpa, continua preso ao mesmo papel. Entender essa mentira é o primeiro rompimento. Porque enquanto você acreditar que ser bonzinho é sinônimo de ser respeitado, você continuará oferecendo sua força em troca de migalhas emocionais. Só quando essa ilusão cai é que você começa a enxergar o jogo real. E é exatamente aí que a próxima parte se torna inevitável, quando você percebe com clareza brutal o dia em que sua bondade não te protegeu de nada. 2. O dia em que você percebe que sua bondade não gerou respeito. Existe um dia específico em que a ficha cai. Não é um grande evento nem algo cinematográfico. É um instante comum, quase banal, mas que corta fundo. Pode ser uma frase atravessada no trabalho, uma desconsideração dentro de casa, uma traição de confiança por alguém que você sempre ajudou. Naquele momento, você percebe algo que tenta negar há muito tempo. Toda a sua bondade não te blindou de nada. Você foi correto, disponível, compreensivo. E mesmo assim, foi passado para trás, ignorado ou tratado como opção secundária. Esse é o dia em que nasce o incômodo mais perigoso de todos. Não é raiva, não é ódio, é dúvida. Dúvida sobre tudo o que você acreditava ser virtude. Você começa a se perguntar onde errou, o que fez de errado, por que foi tratado daquela forma. E quase sempre chega à conclusão errada. Acha que foi bom demais com a pessoa errada. Mas o problema não é a pessoa. O problema é o padrão. O padrão de se colocar sempre abaixo para manter os outros confortáveis. Nesse dia, você percebe que quem sempre ajuda, raramente é lembrado quando precisa. Que quem sempre cede, quase nunca é consultado quando decisões importantes são tomadas. Que quem sempre entende, acaba sendo o único que ninguém tenta entender. A sua bondade não te colocou em uma posição protegida. Ela te colocou em uma posição conveniente para os outros. E conveniência nunca gera respeito, gera uso. O impacto psicológico desse dia é profundo, porque ele quebra a fantasia de que o mundo recompensa boas intenções de forma justa. Você começa a enxergar que existe uma diferença brutal entre ser bom por escolha e ser bom por medo,
Ser bom por escolha é força. Ser bom por medo é submissão. E até ali, grande parte das suas atitudes vinha do medo de perder a aceitação, de criar tensão, de parecer duro. Não vinha da sua real vontade. Esse dia também revela algo ainda mais incômodo. Você já havia aceitado pequenas faltas de respeito antes. Já tinha engolido comentários atravessados, já tinha tolerado atrasos, já tinha relevado atitudes que te feriram. Mas sempre justificou, sempre racionalizou, sempre disse para si mesmo que estava tudo bem, até que não estava mais, até que a soma do que você engoliu virou um peso que não dava mais para ignorar. Quando essa percepção chega, ela não sai mais. Você pode até tentar voltar ao papel antigo, ao personagem do bonzinho que evita conflito, mas algo dentro de você já não aceita mais tão facilmente. O desconforto passa a crescer. O silêncio começa a doer. A submissão começa a cansar. E esse cansaço é um sinal perigoso. Porque quando o bonzinho cansa, ele não vira mal. Ele vira consciente. É nesse ponto que você começa a perceber algo ainda mais profundo, que será exposto na próxima parte. A sua própria educação emocional te ensinou, sem você perceber, a ser exatamente o tipo de pessoa que o mundo aprende a usar. 3. Como a sua educação emocional te transformou em alvo. Você não nasceu frágil nas relações. Você foi treinado para isso. Desde cedo, aprendeu que ser educado era engolir o incômodo, que ser maduro era não reagir, que ser do bem era sempre compreender mesmo quando doía. Essa educação emocional moldou seu comportamento para funcionar bem em ambientes controlados, mas te deixou vulnerável no mundo real, porque o mundo não protege quem só sabe ceder. O mundo testa, e testa justamente quem demonstra que evita conflito. Sem perceber, você passou a emitir sinais claros de acessibilidade excessiva, sempre disponível, sempre disposto a ajudar. Sempre pronto para resolver o problema dos outros antes de olhar para o próprio. Esses sinais são lidos como fraqueza operacional, não como virtude. Pessoas que vivem testando limites percebem rápido quem recua antes do confronto. E quando percebem, avançam. Não por maldade consciente na maioria das vezes, mas por instinto. Onde não há resistência, há ocupação. A sua educação te ensinou a explicar demais, a se justificar em excesso, a pedir desculpas até pelo que não fez. Isso pode parecer civilizado, mas cria um efeito psicológico perigoso. Você comunica que seu espaço é negociável, que sua decisão pode ser revista sob pressão, que seus limites não são firmes. E quando os limites não são firmes, tornam-se invisíveis. E quando se tornam invisíveis, deixam de ser respeitados. Em relacionamentos, isso te transforma em alguém que aguenta mais do que deveria. No trabalho, em alguém que assume responsabilidades que não são suas. Na família, em alguém que carrega pesos que não escolheu. E o mais cruel é que quanto mais você aguenta, mais esperam que você continue aguentando. Porque o comportamento cria precedente. E precedente vira regra. A educação emocional que te ensinou a ser compreensivo demais não te preparou para defender território psicológico. Não te ensinou a dizer não sem culpa. Não te ensinou a sustentar desconforto sem se sentir errado. Não te ensinou a perder aprovação sem perder identidade. E sem essas habilidades, você se torna um alvo fácil para relações desequilibradas, onde você sempre dá mais do que recebe. O mais difícil é aceitar que isso não aconteceu por maldade sua. Aconteceu por condicionamento. Mas, a partir do momento em que você enxerga esse condicionamento, ele deixa de ser inocente, porque agora você sabe, e saber muda a responsabilidade. Você passa a entender que continuar cedendo não é mais bondade, é escolha, e escolha tem consequência. E é exatamente sobre consequência que a próxima parte vai tratar, porque cada conflito que você evitou teve um preço.
um preço que foi sendo cobrado em silêncio, até se tornar pesado demais para ser ignorado. 4. O preço invisível de sempre: evitar conflitos. Toda vez que você evita um conflito, você sente um alívio momentâneo. O coração desacelera, a tensão some, o ambiente volta ao normal. Parece que você fez a escolha certa, mas esse alívio é enganoso. Porque o conflito que você evita fora se transforma em peso dentro. Você não resolve, você empurra, e tudo o que é empurrado volta maior. Evitar conflitos não elimina o problema, apenas transfere o custo para o futuro, e quase sempre com juros. Cada vez que você se cala, quando deveria se posicionar, você paga com um pedaço da sua identidade. Cada vez que você engole algo que te feriu, você ensina ao outro que pode repetir. Cada vez que você aceita o que não concorda, você se afasta de si mesmo. Aos poucos, sem perceber, sua voz vai ficando mais fraca, sua presença mais apagada, seu espaço mais estreito. Não porque alguém te roubou isso à força, mas porque você entregou em parcelas. O conflito é visto como algo negativo, mas ele é, na verdade, um marcador de território. Ele mostra onde você começa e onde o outro termina. Quando você foge dele sempre, as fronteiras se apagam, e onde não há fronteira, há invasão. Pessoas passam a decidir por você, a falar por você, a te atravessar sem pedir licença. E o mais duro é que, no fundo, você sabe que isso acontece porque aprendeu a recuar antes mesmo de ser empurrado. Evitar conflito cria uma falsa imagem de paz. Mas por dentro, a guerra continua. Você remoendo frases que não disse, refazendo cenas na cabeça, pensando em respostas que nunca deu. Esse desgaste interno vai minando sua energia, sua clareza, sua autoconfiança. Você se acostuma a perder pequenas batalhas todos os dias. E quando percebe, já não acredita mais que pode vencer nenhuma. O preço invisível não é apenas emocional, ele é social. As pessoas observam como você lida com tensão. Quando veem que você evita, passam a te testar mais, não por crueldade, mas porque o comportamento convida ao teste. Onde há resistência, há cuidado. Onde não há, há ousadia. O mundo respeita quem sustenta atrito e empurra quem vive fugindo dele. Evitar conflitos também te rouba oportunidades. Quantas promoções você deixou passar por não se posicionar? Quantas relações você manteve por medo de romper? Quantos sonhos você adiou para não desagradar? Cada escolha de evitar um conflito foi, na prática, uma escolha de ficar exatamente onde estava. Porque toda mudança real carrega algum nível de tensão. E quem foge da tensão, foge da transformação. Quando você começa a enxergar esse preço, algo muda dentro. Você percebe que a paz que buscava era apenas a ausência temporária de barulho externo, enquanto o caos crescia por dentro. E essa consciência prepara o terreno para a próxima camada, ainda mais profunda, onde você vai entender como o desejo de ser aceito por todos cria a forma mais silenciosa de escravidão psicológica que existe. 5. A escravidão psicológica de quem quer ser aceito por todos. Querer ser aceito por todos é abrir mão de ser inteiro. No começo, parece apenas uma qualidade social, uma habilidade de convivência. Mas com o tempo, vira dependência. Você passa a medir cada palavra pela reação dos outros, cada atitude pelo risco de reprovação, cada decisão pelo medo de perder vínculo. Sem perceber, a sua vida deixa de ser guiada pelo que você considera certo e passa a ser guiada pelo que evita rejeição. Isso é escravidão psicológica. Não tem correntes visíveis, mas limita cada passo. Quando a aceitação se torna prioridade, a verdade vira opcional. Você concorda sem acreditar, elogia sem sentir, ri sem achar graça.
E quanto mais você faz isso, mais distante fica de si mesmo. O mais perigoso não é a concessão externa, é o treinamento interno que você cria. O cérebro aprende que sobreviver socialmente depende de se adaptar sempre. E, quando esse padrão se consolida, você já não sabe mais onde termina a sua vontade e onde começa a expectativa dos outros. Essa escravidão cria um paradoxo cruel. Quanto mais você busca a aceitação, menos respeitado se torna. As pessoas se sentem confortáveis ao seu lado, mas não te levam a sério. Confiam que você não vai confrontar, não vai impor, não vai romper. Isso te transforma em alguém seguro para os outros, mas inseguro para si. E no jogo do poder, quem é previsível perde posição. Você começa a adiar conversas difíceis, a empurrar decisões importantes, a permitir invasões sutis. Tudo para preservar uma imagem de pessoa fácil de lidar. Só que facilidade demais vira utilidade, e utilidade não gera respeito, gera uso. Quando o outro percebe que você sempre vai se ajustar para manter o vínculo, ele não sente necessidade de se ajustar a você. A relação fica desigual, sem ninguém precisar declarar isso. A escravidão psicológica da aceitação também te afasta da coragem. Cada passo fora do padrão gera culpa. Cada limite que você tenta impor parece egoísmo. Cada escolha por si mesmo soa como traição. Você se torna carcereiro da própria postura. E o mundo não precisa mais te aprisionar, porque você já aprendeu a se vigiar. Romper essa escravidão começa no instante em que você aceita uma verdade simples e dura. Nem todos precisam gostar de você, nem todos vão concordar com você, nem todos vão permanecer ao seu lado quando você deixar de ceder. E isso não é sinal de fracasso, é sinal de alinhamento. A partir desse ponto você começa a trocar a aprovação pela integridade. E essa troca muda tudo. Essa libertação prepara o cenário para o próximo ponto, onde você vai reconhecer o instante exato em que ser bonzinho deixa de ser empatia e passa a ser autoabandono. 6. O ponto exato, onde ser bonzinho se torna autoabandono. Existe uma linha invisível que separa a empatia de anulação pessoal. Enquanto você ajuda porque escolhe, ainda existe força. Mas quando você ajuda por medo de dizer não, algo se rompe por dentro. O momento em que ser bonzinho deixa de ser virtude e passa a ser autoabandono, quase nunca é percebido de imediato. Ele acontece em pequenas decisões. Quando você fica onde queria ir embora, quando aceita o que queria recusar, quando engole o que queria dizer. São concessões silenciosas que, acumuladas, constroem uma vida que não é sua. O autoabandono começa quando você se coloca sempre depois da vontade do outro, depois da urgência do ambiente, depois da expectativa alheia. Você passa a viver como se a sua presença só fosse legítima quando está servindo, resolvendo, cedendo. E pouco a pouco, sua identidade vai sendo trocada por uma função. Você deixa de ser quem é para ser o que os outros precisam que você seja. No início, isso parece nobre. Com o tempo, se torna exaustivo. E mais tarde, se transforma em ressentimento silencioso. O mais perigoso do autoabandono é que ele vem acompanhado de uma falsa sensação de superioridade moral. Você acredita que está sendo melhor, mais evoluído, mais compreensivo, mas no fundo está apenas fugindo do desconforto de sustentar um limite. Não é bondade. É medo disfarçado de virtude, medo de perder afeto, medo de parecer duro, medo de ser rejeitado. E esse medo dirige decisões que deveriam ser conscientes. Quando você se abandona para manter relações, essas relações deixam de ser vínculos e passam a ser contratos implícitos de submissão. Você entrega demais e espera, em troca, reconhecimento. Mas reconhecimento não vem,
porque ninguém respeita quem se entrega sem critério. O outro se acostuma, e o que era esforço vira obrigação. O que era favor vira dever. O que era escolha vira exigência. Chega um ponto em que você olha para a própria vida e percebe que fez tudo pelos outros, mas quase nada por si. E essa percepção dói. Dói porque revela que ninguém te roubou nada. Você entregou. Entregou em nome da paz, da harmonia, da boa convivência. Só que nesse processo, deixou para trás partes inteiras de quem você era e do que queria ser. Reconhecer esse ponto é desconfortável, mas libertador. Porque a partir do momento em que você entende que estava se abandonando, também entende que pode parar. E essa decisão muda a direção da sua história. É exatamente por isso que o próximo tema é inevitável. Quando você começa a enxergar o futuro que esse padrão constrói para quem nunca rompe com ele. 7. Por que pessoas bonzinhas envelhecem frustradas? A frustração de quem sempre foi bonzinho não nasce de um grande fracasso, mas de uma soma silenciosa de desistências. Ao longo dos anos, essas pessoas vão abrindo mão de pequenas vontades, adiando decisões importantes, suportando situações que não escolheriam se tivessem coragem de sustentar a própria posição. No início, isso parece maturidade, depois vira costume, e, quando o tempo passa, se transforma em amargura. Não porque a vida foi cruel, mas porque a própria pessoa foi cruel consigo. Pessoas bonzinhas envelhecem frustradas porque vivem esperando uma recompensa moral que quase nunca chega. Elas acreditam que, se forem compreensivas o suficiente, a vida vai reconhecer. Se forem pacientes o bastante, alguém vai perceber. Se forem generosas, sem limites, um dia serão retribuídas. O problema é que o mundo não funciona por esse tipo de contabilidade emocional. Ele responde à postura, não a sacrifício silencioso. E quando a recompensa não vem, sobra a sensação de ter sido passado para trás pela própria esperança. Outra raiz profunda da frustração é o acúmulo de arrependimentos não ditos. Conversas que nunca aconteceram, limites que nunca foram impostos, caminhos que nunca foram trilhados por medo de desagradar alguém importante. Com o tempo, essas escolhas vão se empilhando como caixas fechadas dentro da mente. E cada caixa guarda uma versão da vida que poderia ter sido. Isso pesa. Pesa porque não há como voltar e viver tudo de novo. Só resta lidar com o que ficou. A frustração também nasce da percepção tardia de que muita gente se beneficiou da sua boa vontade, mas poucas realmente te valorizaram. Você ajudou, apoiou, sustentou, esteve presente, mas quando você precisou, o silêncio respondeu. Esse contraste entre o quanto você deu e o quanto recebeu fere profundamente. Não pela falta de retorno material, mas pela quebra da ilusão de reciprocidade. Com o passar dos anos, a pessoa bonzinha começa a endurecer por dentro, mesmo que mantenha o sorriso por fora. Ela se torna cética, desconfiada, emocionalmente cansada. Não porque virou má, mas porque se sentiu ingênua por tempo demais. Esse endurecimento tardio é mais doloroso, porque vem acompanhado da consciência de que poderia ter sido diferente se tivesse aprendido antes a se posicionar. Envelhecer frustrado não é destino, é resultado de um padrão que pode ser interrompido. E essa interrupção começa quando você aceita que continuar vivendo apenas para agradar não é virtude, é atraso de vida. Esse entendimento prepara o caminho para a próxima virada, quando você finalmente entra em contato com a leitura fria da realidade que Maquiavel deixou como herança. 8. Maquiavel e a verdade que ninguém te contou sobre o mundo. Maquiavel nunca escreveu para tornar pessoas más. Ele escreveu para acordar quem estava dormindo em meio a um mundo que não funciona com base em intenção, mas em resultado.
A grande verdade que quase ninguém te contou é que a realidade não se organiza ao redor da justiça emocional, mas ao redor da força percebida, da utilidade estratégica e da capacidade de sustentar posição sob pressão. E enquanto você foi treinado para ser correto, outros foram treinados para entender o jogo. O mundo recompensa quem entende como ele funciona, não quem acredita em como ele deveria funcionar. Maquiavel expôs isso sem adornos. Ele mostrou que as pessoas respondem mais ao que temem perder do que ao que admiram ganhar. Que alianças se mantêm enquanto há interesse. Que respeito nasce mais da firmeza do que da simpatia. Que quem depende da aprovação alheia nunca é verdadeiramente livre. Essas ideias chocam porque desmontam fantasias confortáveis que sustentam a postura do bonzinho. Você foi educado para acreditar que ser bom basta. Maquiavel te obriga a encarar que ser bom sem postura te transforma em peça dentro do tabuleiro de quem tem postura. Ele não te ensina a ferir, mas te ensina a não ser ingênuo. Não te ensina a dominar pessoas, mas te ensina a não ser dominado por elas. E isso muda tudo. Porque, a partir desse ponto, você deixa de interpretar a própria vida como uma sequência de injustiças e passa a enxergá-la como uma sequência de decisões mal posicionadas. A leitura fria da realidade dói no início. Dói porque confronta tudo o que você aprendeu sobre merecimento, sobre recompensa, sobre caráter. Mas, ao mesmo tempo, liberta. Liberta porque quando você entende as regras reais, deixa de se culpar por estar sendo usado e passa a se responsabilizar por não ter imposto limites. A dor sai do campo da vitimização e entra no campo da estratégia. E isso devolve poder. Maquiavel te mostra que não existe espaço neutro. Ou você ocupa a posição, ou alguém ocupa por você. Ou você define o ritmo, ou se adapta ao ritmo imposto, ou você sustenta limites, ou vive dentro dos limites que criaram para você. Essa compreensão não te torna mais duro, te torna mais lúcido. E lucidez é a base de qualquer transformação real. Quando essa verdade começa a fazer sentido, algo muda dentro. Você deixa de ver o mundo como um campo moral e passa a vê-lo como um campo estratégico. E é exatamente nesse instante que surge o primeiro sinal claro de que você está, de fato, deixando de ser bonzinho. 9. O primeiro sinal de que você está parando de ser bonzinho. O primeiro sinal não é visível para os outros. Ele acontece dentro. É um desconforto novo, estranho, que surge quando você pensa em ceder como sempre fez, mas algo em você resiste. Antes, ceder parecia natural. Agora começa a parecer pesado. Antes, dizer sim aliviava. Agora, dizer sim começa a doer. Esse é o primeiro indício real de mudança. Você ainda não mudou completamente a postura, mas já não consegue mais fingir que está tudo bem quando não está. Esse sinal aparece quando você começa a questionar seus próprios impulsos. Quando alguém te pressiona e, pela primeira vez, você não responde automaticamente. Você pensa, avalia, sente vontade de agradar, mas também sente vontade de se preservar. Esse conflito interno é novo, e ele existe porque algo dentro de você começou a acordar. O personagem do bonzinho ainda está ali, mas já não governa sozinho. Você começa a perceber que muitas das suas respostas antigas não vinham de escolha, mas de reflexo condicionado. Dizer sim era automático, explicar demais era automático, pedir desculpa por existir era automático. Agora, essas reações começam a ser interrompidas por pequenas pausas, e nessas pausas mora o poder. Porque quando você pausa, você escolhe. E quando você escolhe, você deixa de ser previsível. Esse primeiro sinal também se manifesta como culpa. Culpa por querer dizer não.
Culpa por pensar em si. Culpa por não querer mais suportar certas situações. Essa culpa não é sinal de erro, é sinal de reprogramação. Ela surge porque você está desobedecendo um padrão antigo que te manteve preso por muito tempo. O sistema interno reage. Mas resistir a essa culpa é o primeiro treino real de força emocional. Você ainda pode ceder algumas vezes. Ainda pode se contradizer. Ainda pode voltar atrás por insegurança. Isso faz parte. Parar de ser bonzinho não é um ato explosivo. É um processo de perceber, testar, errar, ajustar e sustentar. O mais importante é que você já não é mais o mesmo. A ingenuidade começou a se romper. E quando esse primeiro sinal aparece, ele muda a dinâmica ao seu redor. As pessoas ainda não sabem exatamente o que mudou, mas sentem que algo está diferente. Seu silêncio fica mais denso, suas respostas mais raras, sua presença mais firme. E isso prepara o terreno para o próximo impacto inevitável, quando você diz não pela primeira vez de forma clara e percebe o abalo imediato nas suas relações. 10. Quando dizer não pela primeira vez abala suas relações. A primeira vez que você diz não de verdade, algo quebra, não fora, mas dentro das pessoas ao seu redor. Elas estavam acostumadas com a sua disponibilidade automática, com a sua flexibilidade sem limite, com o seu sim previsível. Quando o não aparece, mesmo que educado, mesmo que calmo, ele soa como uma ruptura. Não porque você foi agressivo, mas porque você saiu do papel que criaram para você. E isso nunca passa despercebido. No início, o ambiente tenta fingir que nada aconteceu, mas a tensão fica no ar. Algumas pessoas insistem, como se o seu não fosse apenas um erro de comunicação. Outras tentam negociar emocionalmente, usando culpa, apelos, lembranças do passado. Outras se fecham em silêncio. O que todas têm em comum é o choque, porque no fundo, ninguém espera que o bonzinho mude. Ele existe para sustentar o conforto alheio, não para criar limites. Esse primeiro não também revela quem estava ao seu lado por respeito e quem estava por conveniência. Quem te respeita vai estranhar, mas aceitar. Quem só te usava vai se incomodar, pressionar, se afastar ou tentar te punir emocionalmente. E isso dói, porque expõe verdades que você evitou por anos. Algumas relações só existiam porque você nunca se posicionou. Elas não sobrevivem ao primeiro limite real. Você também vai se estranhar. Vai sentir o corpo tenso, a mente inquieta, o coração acelerado. Vai questionar se foi duro demais, se exagerou, se deveria voltar atrás. Essa instabilidade faz parte do processo. Você ficou anos treinando a ceder. Não vai aprender a sustentar um limite sem sentir o impacto. O não, no começo, pesa. Depois, fortalece. Dizer não pela primeira vez também muda a forma como você se enxerga. Pela primeira vez, você se vê escolhendo a si mesmo em vez de apenas reagir às expectativas. Essa escolha cria identidade. Mesmo que seja desconfortável, ela constrói um novo eixo interno. Você começa a perceber que é capaz de perder algo para preservar a própria postura. E essa percepção é transformadora. As relações que sobrevivem a esse primeiro não se tornam mais reais. As que não sobrevivem revelam que nunca foram tão sólidas quanto você acreditava. Esse momento é um divisor silencioso entre a vida antiga e a nova. E quando o ambiente começa a se reorganizar ao redor da sua nova postura, algo ainda mais intenso surge: o ódio silencioso de quem perdeu o poder que tinha sobre você. 11. O ódio silencioso de quem perdeu o poder sobre você. Quando você muda de postura, nem todo mundo reage com confronto direto. Alguns não gritam, não discutem, não atacam abertamente. Eles apenas mudam o olhar, o tom, a energia. É um ódio silencioso, frio,
quase imperceptível, mas profundamente revelador. Não é ódio por quem você é ódio por quem você deixou de ser para eles. Eles não perderam você, perderam o acesso irrestrito que tinham sobre você. Essas pessoas estavam confortáveis no controle sutil, confortáveis em te pedir favores sem medir esforço, confortáveis em te pressionar emocionalmente, confortáveis em saber que você sempre cederia para manter a paz. Quando esse padrão quebra, algo nelas se desorganiza, porque agora elas precisam lidar com alguém que pensa antes de concordar, que escolhe antes de ceder, que pesa antes de aceitar. E isso as expõe. Elas eram fortes apenas porque você era frágil. O ódio silencioso não vem com ataques diretos, ele vem com ironias, com afastamentos estratégicos, com tentativas sutis de te desestabilizar. Vem com comentários passivos, com indiferença repentina, com pequenos gestos de desvalorização e a tentativa de te punir por não ser mais como antes. Uma forma inconsciente de te empurrar de volta para o papel antigo. Mas agora você enxerga. E quem enxerga não volta a dormir com facilidade. Esse tipo de reação é a prova mais clara de que sua mudança foi real. Ninguém sente ódio por quem não impacta. Ninguém se incomoda com quem continua submisso. O incômodo surge quando alguém sai da órbita de controle. E isso acontece porque sua nova postura obriga o outro a se reposicionar. Alguns não conseguem. Preferem odiar em silêncio a lidar com a própria perda de domínio. O momento mais decisivo é quando você percebe esse ódio e escolhe não reagir. Antes, você tentaria consertar o clima, pedir desculpas, se explicar, recuar. Agora, você sustenta. Não porque quer guerra, mas porque entende que explicar demais para quem perdeu poder é devolver parte dele. Você aprende que nem toda tensão precisa ser resolvida. Algumas precisam apenas ser atravessadas em silêncio. Esse ódio silencioso também funciona como filtro. Ele afasta relações baseadas em conveniência e revela quem permanece por escolha genuína. E esse afastamento dói. Dói porque você percebe que alguns vínculos existiam apenas enquanto você se diminuía. Mas essa dor tem um efeito transformador. Ela limpa o campo. E quando o campo se limpa, surge uma fase ainda mais solitária e decisiva, onde você não é mais manipulável, mas ainda não se sente completamente forte. É a solidão estratégica. 12. A solidão estratégica de quem não é mais manipulável. Quando você deixa de ser manipulável, algo muda no volume do mundo ao seu redor. Ele fica mais silencioso, mensagens diminuem, convites rareiam, algumas presenças somem sem aviso. Não porque você fez algo errado, mas porque você deixou de ser conveniente. Essa solidão não é um castigo, é um intervalo, um espaço raro entre o que você era e o que ainda está se tornando. E é nesse intervalo que a maioria fraqueja, porque confunde solidão com fracasso. Antes, você era cercado de gente, mas pouca dessa gente te via de verdade. Agora, você tem menos ao redor, mas começa a se ver com mais clareza. A solidão estratégica revela o quanto muitos vínculos só existiam enquanto você supria algo. Ela desmonta a ilusão de que estar rodeado é o mesmo que ser respeitado. Estar rodeado, muitas vezes, é apenas estar disponível. E disponibilidade sem critério sempre cobra um preço. Esse período é desconfortável, porque te obriga a ficar consigo mesmo sem distrações, sem o ruído das exigências alheias, sem o papel constante de resolver, agradar, ceder. Você passa a ouvir seus próprios pensamentos com mais nitidez. E isso assusta. Assusta porque você começa a perceber quantas decisões tomou para evitar ficar só. Quantos caminhos escolheu para não romper? Quantas versões de si criou para não ser abandonado? A solidão estratégica também testa a sua nova postura.
É nesse momento que surge a tentação de voltar ao antigo papel apenas para recuperar o movimento ao redor. Voltar a dizer sim, voltar a se explicar, voltar a se encaixar. Mas agora você entende o custo. Voltar significa devolver o poder que você começou a recuperar. Permanecer significa atravessar o desconforto até que uma nova estrutura de vida se forme. Esse período separa quem realmente mudou de quem apenas ensaiou mudar. Porque aqui não há aplauso, não há validação, não há recompensa imediata, há apenas a escolha de sustentar quem você decidiu se tornar quando ninguém está olhando. E essa é a escolha que constrói força de verdade. Quando você atravessa essa solidão sem ceder ao medo, algo começa a nascer em silêncio. Uma nova identidade, não baseada na aprovação, mas na coerência interna. E é sobre esse nascimento que a próxima parte vai tratar. Quando você passa a se enxergar não mais como o bonzinho que foi, mas como alguém que sustenta a própria presença. 13. O nascimento da sua nova identidade. Depois da solidão estratégica, algo começa a se reorganizar por dentro. Você já não reage como antes, já não se apressa para explicar, já não se sente obrigado a agradar para existir. A necessidade de provar valor diminui. E no lugar dela surge uma sensação estranha de estabilidade. Não é euforia, não é orgulho, é eixo. É como se pela primeira vez você estivesse de pé dentro de si mesmo. Essa nova identidade não nasce em um dia específico. Ela se forma na repetição silenciosa de escolhas difíceis. Cada vez que você sustenta não sem se justificar. Cada vez que você se afasta de uma situação que antes toleraria. Cada vez que você escolhe o próprio limite em vez da aprovação. Essas escolhas pequenas vão se acumulando e, sem perceber, você deixa de se ver como alguém que só reage. Você passa a se ver como alguém que decide. O mais profundo dessa transformação é que você para de se definir pelo que os outros esperam. Antes, sua identidade era uma resposta ao ambiente. Agora, ela começa a ser um posicionamento. Você não muda de personalidade de acordo com quem está na sala. Não ajusta valores para evitar atrito. Não diminui sua presença para caber. Você passa a ocupar espaço sem pedir desculpas por isso. E isso muda a forma como você se percebe no mundo. Essa nova identidade também traz um tipo diferente de responsabilidade. Antes, você podia se esconder atrás da imagem do bonzinho incompreendido. Agora, você entende que cada escolha é sua. Não há mais conforto na vitimização. Se algo não te agrada, você sabe que pode sair. Se algo te atravessa, você sabe que pode impor limite. Se alguém te desrespeita, você sabe que pode se afastar. Esse saber pesa, porque te devolve o controle, e controle exige maturidade. Ao mesmo tempo, essa nova versão sua começa a atrair outro tipo de relação. Pessoas mais diretas, vínculos menos dependentes, trocas menos baseadas em carência e mais em escolha. Você percebe que não precisa ser tudo para todos para ser alguém. Você precisa apenas ser inteiro para si. E essa inteireza começa a ser sentida por quem se aproxima. O nascimento dessa identidade não apaga quem você foi. Ele ressignifica. Você entende que foi bonzinho porque não sabia se posicionar, não por fraqueza moral, mas por falta de leitura do jogo. Agora, com mais lucidez, você começa a agir com estratégia emocional. E é essa lucidez que prepara o terreno para a próxima virada, quando o respeito começa a surgir sem que você precise pedir. 14. O respeito que começa a surgir sem você pedir. Em algum momento, sem aviso e sem anúncio, você percebe que algo mudou na forma como as pessoas te tratam.
Não há elogios diretos nem declarações abertas, mas há pausas antes das respostas. Há mais cuidado nas palavras, há menos testes disfarçados de brincadeira. As interrupções diminuem, as exigências perdem força. O respeito começa a surgir sem que você tenha pedido por ele. E isso acontece porque você deixou de implorar por aprovação. Antes, o respeito era algo que você buscava pelo esforço de agradar. Agora, ele nasce da sua postura. Você não corre mais para justificar escolhas. Não se antecipa para explicar intenções. Não se dobra para evitar desconforto. Essa ausência de ansiedade comunica algo poderoso. Você confia no próprio lugar. E quando alguém confia no próprio lugar, os outros passam a medir como se aproximam. O respeito que surge sem pedido é diferente de tudo que você já viveu. Ele não vem acompanhado de calor excessivo, nem de intimidade forçada. Ele vem com distância saudável, com limites claros, com uma espécie de reconhecimento silencioso de que você não é mais alguém fácil de atravessar. Não porque você se tornou agressivo, mas porque se tornou firme. E firmeza sempre impõe um tipo específico de ordem ao redor. Você percebe isso quando alguém pensa duas vezes antes de te pressionar, quando evita te envolver em jogos emocionais, quando passa a te consultar em vez de simplesmente te impor, quando ajusta o tom ao falar com você. Esses sinais são sutis, mas consistentes. E eles indicam que sua presença ganhou densidade. O ambiente começa a se adaptar ao seu eixo, e não mais o contrário. Esse respeito também muda a maneira como você mesmo se trata. Quando o mundo passa a te olhar com mais cuidado, você passa a se olhar com mais responsabilidade. Já não se permite certos excessos, já não tolera situações que antes aceitava por hábito. Você começa a proteger sua postura com a mesma intensidade com que antes protegia a harmonia dos outros. Isso solidifica ainda mais o respeito externo. O mais importante é entender que esse respeito não veio de técnicas sociais isoladas. Ele veio de uma transformação interna que passou a ser percebida. As pessoas não respeitam discursos. Elas respeitam coerência, respeitam estabilidade, respeitam quem não muda de postura conforme a pressão. E é exatamente isso que você passou a demonstrar. Esse momento marca uma virada decisiva, porque agora você percebe que não precisa mais usar a antiga máscara do bonzinho para existir socialmente. Você existe pelo que sustenta, não pelo que oferece. E essa consciência leva direto ao próximo ponto, onde você vai compreender a diferença definitiva entre ser bom por escolha e ser bonzinho por medo. 15. A diferença entre ser bom por escolha e ser bonzinho por medo. Ser bom por escolha é um ato de poder. Ser bonzinho por medo é um ato de submissão. Essa é a diferença que quase ninguém te ensinou a enxergar. Quando você é bom por escolha, você ajuda porque quer, não porque sente obrigação. Você cede porque decide, não porque teme perder aceitação. Você se doa sem se anular. Já o bonzinho por medo age movido pela ansiedade de não ser rejeitado, pelo pavor do conflito, pela necessidade constante de ser aprovado. Um constrói respeito, o outro constrói dependência. Quando a bondade nasce da escolha, ela vem acompanhada de limite. Você sabe até onde vai, você sabe quando parar, você sabe dizer sim sem se perder e dizer não sem se sentir culpado. Existe uma raiz de autonomia por trás de cada gesto. Você não se explica demais, não se sacrifica em silêncio esperando reconhecimento. Não transforma ajuda em moeda emocional. A sua bondade não negocia seu valor. Já a bondade movida pelo medo funciona como uma troca invisível. Você ajuda esperando ser mantido no grupo, cede esperando ser aceito, se cala esperando ser amado.
E quando o retorno não vem, surge o ressentimento. Um ressentimento que você não assume, mas que corrói por dentro. Esse ciclo se repete porque, no fundo, você não está sendo bom. Está tentando comprar segurança emocional. Essa diferença muda completamente a leitura que o mundo faz de você. Pessoas sentem quando sua bondade é escolha ou quando é carência. Quando é escolha, elas respeitam. Quando é carência, elas se aproveitam. Não é algo racionalizado, é sentido. A postura por trás do gesto revela tudo. Quem age a partir do medo sempre comunica fragilidade. Quem age a partir da escolha comunica força. Entender essa diferença é um divisor definitivo. Porque agora você sabe que não precisa deixar de ser bom para ser respeitado. Você precisa apenas deixar de ser refém do medo. A sua bondade pode continuar existindo, mas agora ela não nasce da submissão. Ela nasce da consciência. E isso transforma completamente o tipo de impacto que você gera no mundo. Quando você age a partir da escolha, você também passa a aceitar perder coisas, perder pessoas, perder conforto, perder aprovação, porque você entende que não dá para ser inteiro e agradar a todos ao mesmo tempo. Essa maturidade emocional cria uma liberdade que você nunca teve antes. Uma liberdade que não depende do humor alheio, nem da validação externa, nem da aprovação de quem só estava perto enquanto você se diminuía. Essa compreensão prepara o terreno para o último movimento, o mais decisivo de todos. Porque agora você já sabe onde estava, como saiu e o que mudou dentro de você. Falta apenas encarar a escolha final que define o rumo da sua vida daqui para frente. 16. Ou você para de ser bonzinho ou aceita a vida que tem. Chega um ponto em que não existe mais espaço para meio termo. Ou você continua vivendo para manter os outros confortáveis e aceita a vida que construiu até aqui, ou você assume o peso de se posicionar e muda a rota da própria história. Não existe terceira opção. Toda escolha que você evita hoje vira a realidade que você será obrigado a viver amanhã. E a vida não negocia com quem adia decisões difíceis. Você já viu onde o caminho do bonzinho termina. Termina em frustração silenciosa, em arrependimentos que não podem ser corrigidos, em relações desequilibradas, em respeito nunca plenamente conquistado. Você também já entendeu que mudar dói, isola, quebra vínculos, causa desconforto interno e externo. Mas é exatamente esse desconforto que separa quem vive no piloto automático de quem assume o controle do próprio destino. Maquiavel nunca prometeu uma vida confortável. Ele revelou uma vida lúcida. Uma vida em que você enxerga o jogo, entende as forças em movimento, distingue a aparência de realidade e deixa de ser conduzido por ilusões emocionais. Quando você troca a necessidade de ser aceito pela coragem de ser respeitado, algo se alinha por dentro. E quando algo se alinha por dentro, o mundo ao redor começa a responder de outra forma. Você não precisa se tornar frio, não precisa se tornar cruel, não precisa perder a humanidade. Você só precisa parar de se abandonar para manter os outros confortáveis. Precisa parar de chamar medo de virtude. Precisa parar de confundir submissão com bondade. A sua vida só muda quando sua postura muda. Todo o resto é promessa vazia. A partir de agora, cada situação da sua vida vai te testar. Cada pedido, cada pressão, cada relação vai te perguntar, em silêncio, quem você escolhe ser. O velho bonzinho que se sacrifica para não perder ninguém ou a nova versão que aceita perder para não se perder. Essa é a escolha que define tudo. Se essa reflexão fez sentido para você, curta, comente e siga o canal. Escreva nos comentários uma frase simples que represente sua nova postura. Eu escolho me respeitar. Porque quem começa a se respeitar por dentro não implora mais por respeito por fora.